Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam, amparando-nos a todos, proporcionando-nos a força moral, a esperança, o otimismo, neste início de semana, para que nós tenhamos um ciclo de trabalho pródigo de bênçãos, de oportunidades de crescimento e de aprendizagem positiva. Sabendo domar aquelas inclinações más que emergem pelos reflexos, operando no campo da virtude, do amor ao próximo por excelência, buscando o bem comum, sempre que possível, que nós tenhamos o amparo da espiritualidade amiga, nossos mentores da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, nos inspirando e intuindo a partir de agora, nesta nossa jornada, nesta primeira parte da jornada, de certa forma preparatória para a segunda parte, a reunião vibracional de desobsessão, que possamos nós operarmos segundo tuas determinações, buscando realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, amigos. Eu vou projetar na tela aí o texto de hoje e já partir para a leitura do texto. Nós vamos estudar hoje o versículo 12 do capítulo 12 do Apocalipse. E vou então fazer a leitura. Fazer aqui a leitura. Todo mundo está vendo aí o texto? Todo mundo vê? Ótimo. Capítulo 12 do Apocalipse. Vou ler a partir do versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Muito bem. Nós estudamos na semana passada o versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, e que nós definimos que o sangue do Cordeiro representa para nós, evidentemente, tudo que ele vivenciou, exemplificou, que já é patrimônio do seu espírito, cujo bem, amor, bondade emergem natural, espontânea e automaticamente do seu interior.
sendo Jesus da categoria dos Messias, espíritos que já atingiram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Então, o sangue representa o que nós fazemos de forma automática. Enquanto estamos buscando o cumprimento do dever e domínio das inclinações más, nós estamos lutando na intimidade contra o sangue das tendências que trazemos das existências anteriores, que estão incorporadas no plano subconsciente, que é a sede dos impulsos automáticos. Conforme já aprendemos com André Luiz no livro No Mundo Maior, onde ele estuda o assunto da casa mental. Ao mesmo tempo em que esse sangue, ele é também a palavra do testemunho, ou seja, tudo que nós exteriorizamos leva a mensagem do nosso grau de evolução, a mensagem da nossa filosofia de vida, dos nossos propósitos, conceitos e preconceitos. A palavra do testemunho, que emergem, que é dita, que é pronunciada por atitudes e ações concretas no plano do dia a dia. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, não amaram a nova vida, não amaram a nova vida, a vida nova que estamos implementando, que é aquela vida que Jesus irradia na sua qualidade insuperável de modelo e guia, tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido. Então, nós precisamos amar essa nova vida até a morte da vida que trazemos do passado, que emerge como tendências complexas, estratificadas nos milênios que nos precederam e que nos posicionaram nesta nova existência. Tranquilo aí, amigos? Para entrarmos no 12º versículo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse primeiro enunciado do versículo, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, alude aos que se encontram na vibração do amor, que já habitam os céus. Vamos recordar que a nossa morada definitiva, ou a nossa morada efetiva, é a casa mental. A casa mental é a nossa morada. Conforme é o teor da nossa morada, do que nós apresentamos na intimidade, nós seremos colocados no mundo de acordo com o estágio evolutivo em que nos encontramos. Os céus é o plano da felicidade, plano da alegria. Então, habitar o plano do céu significa que nós já estamos operando prevalentemente ou preferencialmente no campo das virtudes. Nós estamos engajados no processo de combate sistemático às más tendências e dando expansão por esses esforços às virtudes. Lembrando que nós só vamos desativar as más tendências na medida em que nós vamos amando
cada vez mais os bons hábitos. Por isso é que devemos amar a nova vida até a desativação ou morte da antiga. Então, para que nós nos desvinculemos de hábitos complexos, é preciso nos vincularmos às boas ações, que o processo funciona dessa maneira. Nós vamos criando um novo hábito, um novo condicionamento, e vai suplantando o condicionamento antigo. Então, na medida em que o novo condicionamento for nos dando alegria, felicidade, satisfação, nós vamos percebendo o valor do novo ensinamento como componente excelente para nos trazer bem-estar e felicidade, e vamos deixando para trás os hábitos da retaguarda da evolução. Então é por isso que nós somos convidados, nós que militamos nas casas espíritas, ao engajamento nas atividades, que as atividades na casa espírita representam para nós um treinamento, um estabelecimento de novos hábitos. Lembrando que nós devemos observar aquele grau de controle, porque nós temos, ao mesmo tempo que temos as atividades na casa espírita, o nosso compromisso mais importante é a família. Nós não podemos abandonar a família, substituindo a família pela família espírita do centro espírita, que vai representar uma fuga. Então, isso é muito importante de nós observarmos aqui. Porque muitas vezes o espírita, naquele afã de evoluir, progredir, ele se entrega de forma tão intensa às atividades na casa espírita que a família fica no esquecimento e nós vamos ter um movimento complexo até da ruptura familiar. É preciso ter esse cuidado. A família é o compromisso mais importante, é a responsabilidade imediata. O grupo familiar, esposa, filhos, maridos, os mais próximos, eles são representativos de um grande grupo. Então, quando nós estamos operando ou estamos trabalhando com zelo no cumprimento dos deveres familiares, nós estamos mandando um recado para a comunidade espiritual, a maioria delas mais complexa, de onde vieram os nossos familiares. Porque nenhum de nós aqui é espírito superior, ou é? Nenhum de nós aqui é espírito superior. Pelo menos nós aqui do Camilo Chaves estamos tendo, 2 anos para cá, notícias bem enfáticas da nossa complicação do passado, de forma insofismável, a definir que, se nós temos, evidentemente, espíritos amigos como familiares, nós temos outros que representam um grupo daqueles que nós estabelecemos vínculos complexos. Eles representam aí, os encarnados representam alguns ou muitos. Certo, amigos? E, então, é um trabalho de dupla natureza. Nós atendemos na casa espírita uma parcela da parentela que está desencarnada e, no atendimento aos encarnados, nós vamos dando o exemplo para os desencarnados,
E muitas vezes a forma como nós tratamos o familiar, mesmo aquele familiar cujos laços de afinidade não são ainda muito prazerosos, mas tratando bem, de acordo com, aí buscando aquela conexão com Paulo, agir de acordo com a sã doutrina, esses que estão nos observando e que têm um laço muito forte com aqueles que nós ainda não temos um laço forte, eles vão abrindo seus corações e nos perdoando à medida que eles vão vendo nossos esforços em acolher e abraçar aqueles familiares mais complexos. Agora, se o indivíduo resolve que ele tem que abandonar a família porque ele encontrou a alma gêmea na casa espírita, então o compromisso fica a meio caminho. Certo, meus amigos? Então nós temos que ter esse cuidado. O nosso trabalho primordial é na sociedade, não é na casa espírita, não. Casa espírita é onde vamos buscar recursos, treinamento, capacitação, adestramento, melhor dizendo. Adestramento para lidarmos com o somatório da sociedade. Certo, amigo? Porque, infelizmente, tem muita gente invertendo aí o circuito. Invertendo o circuito. E está, obviamente, que entrando em complicações. Então, o plano do céu casamental é o plano da virtude. E a virtude só é conquistada, conforme aprendemos em várias questões do Livro dos Espíritos, principalmente na questão 779, a virtude é desenvolvida no contato social. E não é no contato social com o Chico Xavier, com Emmanuel, com o Divaldo Franco, com os expoentes aí, não. É no contato social com morador de rua, aquele que nos aborda no automóvel na via pública, o pedinte, aquele que nos agride no trânsito, que nos ofende na via pública, e vai por aí. É nesse contato social que nós vamos operando virtudes. Muito bem, pelo que alegrai-vos aos céus e o que neles habitais. Então nós temos aí uma dupla referência, referências que se encontram na vibração do amor, que já habitam os céus psíquicos. Aí nós temos as regiões onde se reúnem os espíritos felizes, que obviamente serão as regiões superiores. Essas regiões não estão acima nem abaixo. Essas regiões, a região feliz nada mais é do que o resultado da reunião de espíritos felizes. Porque o espírito onde ele se encontra, ele imprime o seu estado mental. Não é o contrário, não. Não é a localização exterior que vai imprimir no estado mental uma tal ou qual configuração. Não. É a reunião de um grupamento de espíritos que vai imprimir no espaço-tempo espiritual a condição psíquica daquele grupamento. Então, aquele ambiente vai ser saudável ou pestilento, feliz ou depressivo, conforme o grupo dos espíritos que se reúnem por afinidade, por atração magnética. Certo, amigos? Porque no universo não tem alto e baixo, não, tá? O universo é infinito para todos os lados, não tem alto nem baixo. Nem lado esquerdo, nem lado direito. Nem acima e nem abaixo. Não existe isso no universo, não. Existe no plano relativo, dos globos. Como é o nosso caso aqui, que nós precisamos aí de latitude, longitude, precisamos de pontos cardeais para nos localizarmos aí. Mas no espaço cósmico não existe esse plano aí da esquerda, direita, alto e baixo, tá, amigo? Entenderam?
De acordo? Então, é muito importante nós termos isso em conta. Nós já estamos, no presente momento, no plano da felicidade ou no plano da dificuldade. Porque tudo isso representa estado de espírito. E ao desencarnarmos, obviamente, não vai haver um milagre da natureza que nós vamos deixar de ser depressivos, ansiosos, rancorosos ou ambiciosos porque desencarnamos. Não, porque essas qualidades não são do corpo. O corpo é uma casca. São do espírito, que se refletem no corpo. De acordo? Muito bem. Pelo que alegrai-vos, ó céus, do que nele habitais. Eu acho que ficou claro. Ai dos que habitam na terra e no mar. Encarnados no mar, o mar sempre é referência de plano social, plano da reencarnação, mundo físico, mar. Consequentemente, quem se refere ao plano das águas, que é onde as águas se acumulam, se avolumam, se materializam, simbolizando nosso mar interior, que é o plano dos sentimentos, amigos. Água se refere. Água, vamos ter em mente um detalhe importante. No plano bíblico da simbologia dos iniciados hebreus, encabeçados por Abraão, Moisés, água simboliza sentimentos. Aí nós vamos ter os rios, que são os fluxos, os lagos, que são os sentimentos cristalizados, estanques, fechados em si mesmos. O mar, que é o plano da heterogeneidade, que é o campo de luta, o campo dos desafios, onde os rios que partem do interior de cada um de nós desaguam, formando o mar. Então, tudo que vemos na sociedade reflete o estado interior dos seus habitantes. Os planos da miséria refletem o descaso dos mais bem aquinhoados. Então, nós temos uma ideia do que nós estamos aqui falando. Os planos da miséria refletem o descaso dos mais bem aquinhoados, os que assambarcam os bens do próximo. Eu convido os irmãos para estudarem aqui as questões 717 do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, que Kardec fala da exploração do fraco pelo forte. Questão 806, das desigualdades sociais, que não é obra de Deus, mas do homem. Nosso trabalho nosso aqui na Terra, acabar com a desigualdade social, acabar com a exploração do fraco pelo forte. Certo, amigos? Campo pragmático da luta. Então, o nosso interior se reflete no plano físico. Então, nós precisamos começar a pensar em qual o significado da nossa existência física na Terra em termos do que nós refletimos e concretizamos no mar da experiência humana. Reflexão interior para cada um de nós. O mar, ai dos que habitam na Terra e no mar, então desencarnados que se encontram no mundo espiritual, os que habitam na Terra. Terra é plano psíquico, tá? Terra, no texto bíblico, plano psíquico. Mar, plano físico. Terra como sendo também o plano seco ou da consciência desperta. Terra. Aí nós vamos ter terra fértil, terra árida, terra pedregosa, terra
várias configurações. E o mar, plano dos sentimentos. Porque nós estamos aqui reencarnados na Terra, basicamente, para mudar sentimentos, ou não. A partir do momento que aprendemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que todo pensamento mal resulta da imperfeição da alma, então nós estamos sendo convidados sutilmente ao plano da renovação dos sentimentos, porque o que Kardec define como imperfeição da alma são as paixões. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça exacerbada, porque tem a cobiça natural, a ambição natural. Por exemplo, nós aqui não ambicionamos evoluir, não ambicionamos alcançar patamares mais avançados no plano espiritual, nesse sentido, tá? Tem a ambição positiva, que é a busca pelo melhor. Agora, quando nós começamos a querer o melhor só para nós, a ambição deixa de ter um componente positivo e passa a ser um complicador. Porque é justo ambicionarmos ter por exemplo, é justo ambicionarmos ter um grau de evolução de Sócrates, de Emmanuel. Justo. São parâmetros, modelos a serem alcançados. Se eu não tiver um parâmetro, um modelo, para me servir de guia, de linha de corte, digamos assim, eu vou ficar estacionado na minha própria situação. Então, são aqueles que nos instigam a avançar. Então, ploides que habitam na terra e no mar, por causa do plano da aferição que nós vivemos. Vivemos os momentos da aferição. Por isso, ai. O ai aí define a presença dos nossos desafios materializados. Ou no plano físico, pelas dificuldades que nós enfrentamos na vida particular, que representa aí o ai, a ser superado, e no plano interior, o ai vai se definir, vai se positivar como síndromes as mais diversas, depressões, angústias, ansiedades, fobias, porque precisamos resolver isso. Precisamos operar no bem, operar no plano da virtude, para nós desativarmos esses quistos, digamos assim, da nossa intimidade. E, obviamente, que isso é uma tônica que repetimos aqui sempre, operando no bem em todas as oportunidades que as 24 horas nos oferecem. Não é só na casa espírita, não. A casa espírita é a cereja do bolo. Cereja do bolo, meus amigos. E na casa espírita é muito fácil eu ser bonzinho, eu ser cortês, cordato. Muito fácil. O desafio é sermos, nas 24 horas, perante circunstâncias, situações, acontecimentos, pessoas, que é o plano em que Deus nos coloca para operação. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Nós aqui já vimos anteriormente que o dragão, que é a antiga serpente, chamada o diabo Satanás, no versículo 9, foi precipitado na terra. Então, aqui nós estamos só voltando a esse ponto. O diabo. Então, o grupamento definido como diabo, e a palavra diabo, que é um substantivo, define que nós já identificamos. Porque se fosse assim, porque alguma coisa que vocês não conhecem desceu
a voz seria para a nossa identificação, certo? Mas aqui nós estamos vendo. Porque o diabo desceu a voz. Então, é a complicação que se apresenta no plano da sociedade. Aí, eu sempre volto a esse tema. Temos aquela recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. O que fazer quando nós identificamos o mal de uma criatura? E o místico, ele acha assim, não, eu vou orar para que essa pessoa se transforme, se modifique. Eu vou orar para que os bons espíritos possam atuar e ajudar. Ou para que Deus opere. Tá, muito bonito, mas Deus não exerce ação direta na matéria. Já começa a complicar o elemento por aí. Os espíritos superiores também não exercem ação direta na matéria. Quem é que exerce? O encarnado. Então, na questões 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos lá que se o mal de uma pessoa só prejudica a ela mesma, deixemos-la, peçamos a Deus o amparo. Mas se ela prejudica mais pessoas, o bem-estar da maioria deve prevalecer, meus amigos. Porque se nós clamamos, se nós abrimos a nossa boca para dizer, concordando com os espíritos, que o mal prevalece por causa da omissão dos bons, é nesse nível. Num desses níveis. Então, meus amigos, é preciso sim. É preciso colocar o dedo na ferida. É preciso pensar no bem da maioria, do maior número. Os espíritos dizem lá, é preferível que um só elemento pereça do que todo um grupamento. Então, eu recomendo o estudo e meditação, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Que é para nós sairmos de um plano do misticismo inoperante, religioso, crasso, que predomina na sociedade. E que os elementos acham que basta ir no templo orar que vai tudo se resolver no mundo. Mas aí na vida pública o elemento continua sendo agiota, continua sendo violento, continua sendo abusador, continua sendo hipócrita. E o mundo não muda. Por quê? Ele vai mantendo um continuismo, alimentando um continuismo interior e exterior. De acordo aí, amigos? Certo? Fernanda, é para coçar a cabeça mesmo, meu amigo. O negócio não é fácil, não. Ô, Júlio. Fala aí, me deu uma dúvida aqui. Você falou agora mesmo. Vou pegar o alicate de tirar dúvida aqui, peraí. Pode falar. Você falou agora mesmo que quem atua na matéria são os encarnados. Encarnados. Eu estava pensando aqui, talvez eu esteja indo longe demais, mas na criação da Terra, na movimentação de tudo que foi feito aqui, isso foi feito por uma equipe espiritual, não foi, não? Equipe espiritual conduzindo as leis naturais. Ah, tá. Leis naturais. Ok. Então, aconteceram as coisas naturalmente orientadas pelos espíritos. No plano da formação dos mundos, quem estuda astronomia aí, por exemplo, eu gosto do assunto, estou sempre me atualizando. O plano da formação dos mundos, os mundos, as estrelas, se formam a partir de uma nebulosa de gás e poeira primordial de tamanho descomunal, que se formam segundo as leis da mecânica astrofísica, de todo um processo que ocorre nas galáxias, e não vamos entrar nesse detalhe, não. Tá, aí é mecânica celeste, né? Então, no vácuo absoluto do espaço cósmico,
matéria atrai matéria átomo atrai átomo de forma natural. Então, o que é, a princípio, um aglomerado de gás e poeira, as nebulosas, por exemplo, na constelação de Órion, existem muitas nebulosas berçários de estrelas e de planetas, elas vão se aglutinando de forma natural, segundo a lei física. Agora, evidentemente, que existem processos que nós ainda não conhecemos, tá? O que me preocupou foi, por exemplo, formado o sistema solar, formada a Terra, como é que foi desenvolvido toda essa natureza maravilhosa que tem aí? Vegetais, minerais, nós, animais. Não, nós não temos condições de compreender muitas coisas. Então, quando os espíritos falam que são os co-criadores que operam, nós não temos condições de entender como é que é essa operação. Nós nem sabemos como que é essa operação. Okay. Provavelmente não temos nem palavras, mas eles atuam nas leis naturais, leis físicas naturais. Então, a matéria vai atraindo matéria, se formando pequenos grumos de matéria, eles vão crescendo, se tornam chamados planetesimais, que vão se aglutinando, que vão se formando grandes globos. Aí, no começo, há um entrechoque, um planeta choca-se com outro, até que se assentam os elementos, aí os espíritos vão operando. Nós não temos condições de ir mais além disso. Okay. Nós sabemos que os espíritos não exercem ação direta na matéria. Eles precisam de médiums. Certo? Ok. Não exercem. Os espíritos, para atuarem na matéria, precisam dos encarnados. Porque se não fosse assim, meus amigos, se os espíritos não tivessem essa barreira natural de atuação, imagine o que seria a Terra. A sobrevivência seria impossível se os espíritos tivessem uma liberdade de atuação. Eles atuam por nosso intermédio, pelo que fazemos, pelos atos que adotamos, posicionamentos filosóficos, ideológicos, se casam por sintonia com mentalidades desencarnadas, que atuam por afinidade, eles atuam pelos sentimentos, pelas paixões. Entendi. Certo? Nós aprendemos com o Livro dos Espíritos que os pensamentos atraem e os sentimentos, os desejos chamam. Então, é o binômio que nós temos que trabalhar. Nós estamos aprendendo a trabalhar em espiritismo, no campo da vigilância, quanto ao pensamento, para que nós consigamos, a partir desse movimento de vigilância do pensamento, identificar a fonte do pensamento, que é o sentimento. Cuja equação Emmanuel apresenta para nós o pensamento e vida. Eu vou repetir aqui, ó. Isso aqui é importante para nós gravarmos. Porque é a matemática, digamos que é a física. É a física da exteriorização do pensamento. Ó. Falando da mente, que é o espelho da vida em toda parte, então a mente, o espelho, capta e reflete. Em fração de segundo, não é assim que o espelho age? Fração de segundo ele capta e reflete. A mente é assim também. Um acontecimento. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque ele é bem didático. O trânsito, uma fechada que a gente leva no trânsito. Certo? O automóvel nos fecha, nós somos obrigados a frear. Não surge um reflexo da intimidade? Automático, gente. Automático. Aí Emmanuel vai dizer assim, o reflexo esboça a emotividade. Então, a primeira coisa que surge
do reflexo não é pensamento, não, é emotividade. Raiva, impaciência. A emotividade plasma a ideia. Olha aí, Emmanuel falando aí. Onde que Emmanuel buscou isso aqui? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Então, a raiva é boa conselheira? A emotividade plasma a ideia. Você levou a fechada, eu levei a fechada. Surgiu a raiva. De imediato vem um pensamento. Então, nós estamos aprendendo em Espiritismo a identificar o pensamento. Ah, eu não posso pensar isso. Eu pensei assim, vou partir para cima. Aí vem a voz da consciência. Não posso pensar isso. Certo? Mas o objetivo é descer ao que esboçou o pensamento, foi a emoção. Então, nós vamos aprendendo com Emmanuel, nessa equação extraordinária, a emotividade plasma a ideia. A ideia determina atitude, palavra que comanda as ações. Toda uma mecânica. Então, nós estamos aprendendo a descobrir, nós estamos aprendendo a visualizar, amigos, o teor de nossas emoções. As emoções que emergem automaticamente. Se são emoções primárias, que nós desenvolvemos no carreiro evolutivo, na série animal, irritação, raiva, ferocidade. Se são essas emoções, é preciso domar. Reconhece-se o verdadeiro espírita por domar as suas inclinações más. Não é isso que nós dizemos, alto e bom som? Então, essa aí é a equação para nós fazermos isso na prática. Onde que eu vou fazer isso? É na casa espírita? Não, é na via pública. Então, o trânsito é uma escola extraordinária para quem sabe estudar e aproveitar o trânsito. Escola. Eu vou me treinar, adestrar. Certo? Até o momento em que, lá na frente, eu vou levar uma fechada e o reflexo vai ser compreensão, paciência, calma, prudência, misericórdia. Mas até lá, meus amigos, nós temos que alterar a nossa carga instintiva, porque os instintos são embriões do sentimento. Então, mesmo o sistema que desenvolveu em nós, na retaguarda da evolução, os instintos, vai desenvolver as virtudes. Qual sistema é esse? Repetição, 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 repetição. Tem uma ideia? E é por isso que, fechando o assunto, na questão, se não me engano, 365 do Livro dos Espíritos, nós vamos descobrir lá que a evolução se dá em insensível marcha ascensional. 356. A evolução se processa em insensível marcha ascensional. Doeu aí, amigos? Doeu? Sem comentário? Ninguém quer falar nada, não? Então, preciso ter paciência conosco, meus amigos. Porque o elemento entra na casa espírita, ele escuta lá, espíritas, amai dos espíritos. Ele acha que vai sair amando ali na casa espírita. Ele acha que vai sair amando. Aí, quando ele é pego no contrapé, no trânsito ou em casa, aí ele cai em depressão. Ah, eu não presto, eu sou atrasado. Isso é uma bobagem sem tamanho, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender a ter paciência, compaixão, misericórdia. E nós vamos ter isso
Agora, para eu ter paciência, compaixão, misericórdia comigo, eu só desenvolvo isso com o próximo, tá? Com o próximo. Não é me olhando no espelho, não, e tendo piedade de mim, não. Eu aplicando a piedade quando nós ligamos a televisão e vemos o político A ou B. Esse é o momento. Porque às vezes o reflexo que emerge é outra complicação. É uma oportunidade. Nós desenvolvemos um outro reflexo. Não quer dizer que você vai concordar, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas você vai lutar até para alterar o quadro, se for o caso, com virtude no coração, e não com raiva e com ódio. Então, imaginemos aí nós, uma grande massa fazendo escolhas no campo da sociedade e com ódio no coração. O que pode vir daí? Se o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, aí Emmanuel continua. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da consciência. Então, se as escolhas são na base do ódio, as válvulas que virão serão as válvulas obliterativas. Se as escolhas são feitas na base do amor, são as válvulas libertadoras. Ficou claro? Comentários? Porque o diabo desceu a voz, então, e tem grande ira. A ira, meus amigos, nada mais é do que a lei de causa e efeito, tá? E o diabo, só continuando e finalizando o assunto, nós falamos aqui do plano exterior. O diabo é o opositor. O diabo é o que se opõe ao bem comum. Então, nós somos convidados a identificar esse aspecto opositor ao bem comum no nosso íntimo, para aí desativarmos. E, obviamente, nós vamos identificar também no plano exterior. Para julgar a pedra? Não. Porque Jesus disse a ninguém julgueis. Mas é para ajudar. O a ninguém julgueis quer dizer que eu vou cruzar o braço. Aí nós voltamos para a questão que eu já apontei aqui. 20 e 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou ensinar isso, não tem essa pretensão, não. Mas nós chegamos no momento, meus amigos, em que os bons têm que deixar de serem omissos. Ou não temos? Tem destruição da natureza? Tem. O que eu posso fazer? Aí eu posso, na rede social, eu posso fazer postagens conclamando as pessoas a preservar a natureza. Eu posso começar a fazer escolhas na minha compra, comprar aqueles componentes que têm um menor peso na degradação ambiental. Certo? Se eu acho que tem crueldade para com os animais, então eu posso ajudar comendo menos carne, por exemplo. Eu vou comer um pouco menos de carne, que aí eu comendo um pouco menos de carne, menos um animal precisa morrer para eu comer. De forma cruel. Então, meus amigos, o campo hoje de trabalho para quem quer se engajar na sociedade de forma positiva é enorme. Em várias frentes. Está aí a Edna que não me deixa aqui falar sozinho desse aspecto. São várias frentes. E é por isso que na Casa Espírita temos campanha do quilo, chovalzinho, cesta básica. Não é por isso que temos? Porque se nós vivêssemos, se o nosso centro espírita fosse na Noruega, na Suíça, na Dinamarca, nós precisaríamos fazer cesta básica, campanha do quilo?
enxovalzinho para beber, precisaríamos? Hein, meus amigos? Qual que seria o nosso trabalho? Qual que seria o trabalho de um centro espírita na Noruega? Plenamente no campo filosófico. Somente ensinar, né? A mudança da mentalidade. Ensinar a doutrina, né? Mas nós temos que ter cuidado. Sabe por quê? Estava vendo esses dias um vídeo do aquele doutor Paulo César Frutuoso, que é um médico aí do Rio, que é muito engajado. Ele é muito engajado aí no trabalho da mediunidade no hospital. E ele atua com muitos médicos que têm mediunidade, mas que não podem falar. E certa vez ele estava querendo, dialogando com o guia dele na reunião, como é que ele poderia levar, por exemplo, o conhecimento espírita à medicina. O guia falou com ele assim, ó, não mexe com os seus colegas médicos, não, porque eles estão muito na sua frente. Porque, meus amigos, nós temos aqui um costume místico aqui no Brasil de olhar países como Suíça, Suécia e Noruega, por exemplo, e falar e fazer aquela análise rasa, que são todos espíritos complicados, porque são materialistas. Meus amigos, vai ter muita gente ali na nossa frente muito tempo, e muito na nossa frente, por quê? Eles já merecem viver num plano social sem miséria, enquanto nós estamos aqui no Brasil pelejando. São espíritos que já se coimaram de muitas mazelas morais, estão colhendo os frutos. Certo? Então, eu pergunto para vocês o seguinte, eu vou um desafio aqui, um desafio tipo Sócrates. Qual país vocês acham que está mais perto de ser um mundo regenerado? Noruega ou Brasil? Vamos fazer um exercício aqui. Tem nem dúvida, né? Hein? Não tem nem dúvida, Noruega. Não. Se nós buscamos a definição de mundo regenerador, segundo Santo Agostinho, tá? E a nossa linha de corte é doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Se médium A, médium B fala isso, aquilo, não tem nada com isso. Santo Agostinho define os mundos regeneradores servem de transição entre os expiação e prova e os mundos felizes. Neles a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. A alma penitente é a alma arrependida. Encontra a calma e o repouso, ou seja, ele não vai ser assaltado na rua. Ninguém vai pular o seu muro. Ele não precisa ter medo. Certo? Calma e repouso, gente. Alguém aí sai com calma, repousa tranquilamente na situação atual? Contra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Então, ele não vai se depurar na base do chicote, ele vai se depurar na transformação moral. Acaba de se depurar. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Estou falando de mundo regenerado, gente. Mundo regenerador. Perfeita equidade preside as relações sociais. Gente, me desculpa, isso é Santo Agostinho falando das características dos mundos regeneradores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. Esqueça médium A, médium B, que fala coisas aí. A linha de código é codificação, isso aqui é mundo regenerador, senão a gente olha para o Brasil e fala, nós estamos na regeneração, que maravilha. Eu pergunto para você se é uma maravilha. Se essa sociedade que nós vemos representa o ideal de Jesus, para nós chamarmos de pátria do Evangelho, em que elementos tem cultos aí, levam as armas para as armas serem abençoadas dentro do culto. Santo Deus. Você não tem visto, não?
Eu não vi, não, mas não duvido de jeito Tem nenhum. acontecido, meus amigos. Pessoas cristãs fazendo apologia de armas. Eu pergunto a você, quando é que foi que Jesus andou armado? Então, nós precisamos ter muito cuidado, tem muito misticismo imperando no nosso movimento. E as pessoas que olham para o movimento espírita não veem do movimento espírita aquela alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance, não. Conforme definiu o Espírito Israelita, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse discurso é muito duro, mas nós precisamos fazer esse discurso. Nós estamos aqui no foro, da crítica, da abertura da consciência. Nós não estamos aqui para passar a mão em cabeça de certas complicações, não. A gente precisa operar para ajudar Jesus a mudar esse mundo. Vou dar outro exemplo para vocês. O pessoal aí tem batido na China aí, de forma absurda. Gente, a China acabou com a miséria. A China tirou, em 40 anos, 750 milhões de pessoas da miséria. Ô, Júlio. 3 vezes a população do Brasil. Ô, Júlio, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Rita. Pode falar. Aham. Eu vi outro dia um documentário sobre a China atual, mas você precisa ver o nível de limpeza das ruas, o nível de evolução que eles estão conseguindo. Tem complicação na China? Tem. Todo lugar tem, né? Menos que no Brasil, gente. Desculpem. Lá tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você acha que todos eles estão errados? Que Jesus colocou os abençoados aqui no Brasil na parte do Evangelho e a China todinha é excomungada? É o demônio que está lá encarnado? O dragão desceu lá? Vocês acham que não tem espírito superior lá na China trabalhando, não? Vocês imaginem, a China está preparando o terreno para receber espíritos superiores, não vai ter miséria, não vai ter violência, não vai ter opção de coisa. O espírito superior vai poder... Olha as maravilhas que eles vão fazer nesses países, gente. Já estão desenvolvendo lá agora reator de fusão termonuclear para gerar energia limpa. Energia infinita. Já fizeram lá o protótipo, já está funcionando. Nossa, finalmente, né? Então nós estamos aí, e nós ficamos, infelizmente, presos aqui numa suposta primazia intelecto-moral. Desculpe, mas nós estamos bem fora de órbita. Então nós estamos aqui, nosso objetivo num estudo como esse aqui é questionarmos a nossa própria condição de espírita. E realmente nós nos lançamos ao campo da operação prática no dia a dia, para que as pessoas vejam de fato Jesus agindo por nosso intermédio. E não falsos profetas. Nós não temos que identificar os falsos profetas, amigos? Temos ou não temos? Temos os falsos profetas na erraticidade, os falsos profetas encarnados. Então, o que os Espíritos estão dizendo para nós? Nós precisamos identificar. Não, eu vou comer gato por lebre. Eu vou continuar sendo profeta da iniquidade no mundo. De acordo? E tem grande ira. Lei de causa e efeito. De dentro para fora. A ira nós podemos definir como sendo as imperfeições. Sentimentos complexos que são as válvulas obliterativas que atrairão as circunstâncias que favorecerão o reajustamento. E são os impactos, meus amigos, para superarmos imperfeições. Então, nosso tempo
esgotou, que Jesus nos abençoe. Na semana que vem nós retomamos no finalzinho do versículo 12.